Eu queria agradecer a presença de todos aqui, a quem vai assistir posteriormente. Essa é a Mara, ela vai falar sobre um pouquinho com vocês sobre escrita criativa. Eu me chamo Larissa, sou eu que faço as mensagens para vocês e converso com vocês ali no WhatsApp. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá para a gente, participem da aula e eu passo a palavra a Mara. Olá, olá, feliz demais de estar aqui com vocês, poder conversar um pouco sobre esse que é um dos meus temas favoritos, né, que é justamente literatura, e literatura escrever também, né, então, seja tanto pela perspectiva de quem lê, quanto pela perspectiva de quem escreve, são duas questões para mim que são muito, elas estão ligadas, né, muitas vezes a gente acha que não, a gente acha que a gente não sou muito boa para isso, mas a gente não percebe o quanto que as narrativas, elas estão presentes na nossa vida, o quanto elas nos atravessam, a gente está sempre contando histórias, né? E sempre que a gente está contando história, a gente está refletindo também sobre qual a melhor maneira de contar essa história, porque dependendo de como você contar, você vai ter ou sucesso ou insucesso, né, no seu propósito. Então, por exemplo, você quer convencer seus pais a te dar uma grana para você conseguir ir numa festa, ou viajar, ou comprar alguma coisa que você acha importante. Você vai ter que inventar uma história, você vai ter que contar algo ali. Você vai ter que, não sei exatamente qual a faixa etária de vocês, se já tiver experiência de trabalho, mas, né, você vai ter que faltar um dia no trabalho, você vai ter que contar uma história para justificar o que aconteceu. Mesmo que você tenha todos os documentos, tudo certinho, não, precisei no hospital, mesmo com tudo certinho, né, é preciso que a gente saiba contar o que aconteceu, né, de forma a fazer com que a outra pessoa acredite no que a gente está contando, que a outra pessoa, né, embarque nessa narrativa que a gente está trazendo. Então, a gente sempre está contando histórias, elas atravessam o nosso cotidiano, a nossa vida, e quando a gente pensa na literatura, né, o que são escritores? Escritores são figuras que estão ali inventando novas maneiras de contar histórias, provocando as nossas expectativas. Então, né, não sei o quanto vocês gostam de ler e de escrever, o quanto vocês já leram, né, o quanto vocês conhecem os autores clássicos ou não clássicos, sabe? É importante que a gente tenha repertório. Repertório é justamente a gente ir construindo um acervo de leituras, a gente ter intimidade com escritores de todos os tipos, e a gente ir se permitindo, então, expandir essas formas de escrita, de escrita que a gente conhece, para que a gente também se deixe influenciar por isso tudo, né, que tem sido inventado e pensado em termos de contação de histórias narrativa. Né? Então, para mim, né, quando eu penso o que é um escritor, escritor é um cientista da palavra, é uma figura que está ali experimentando, pegando um tubo de ensaio, colocando lá uma personagem, uma história, uma perspectiva, uma palavra, aproxima duas palavras para ver a reação que elas causam uma com a outra, né? Ele está testando maneiras de contar uma história, testando maneiras de brincar com as palavras, né? Porque a linguagem cotidiana, a linguagem do dia a dia, ela é muito pautada pela necessidade de comunicação. Né? Então é preciso que ela seja muito batida, né? Que ela seja muito repetitiva. Ela é muito para que a comunicação aconteça, né, sem muito ruído, é preciso que a gente use as palavras, né, de uma forma mais tradicional possível, assim, né, da forma mais engessada possível. Né? Se a gente começa a inventar muita moda, a outra pessoa começa a ficar em dúvida sobre o que a gente está querendo dizer, o que a gente está de fato fazendo, né, com as palavras nesse momento. Mas, né, esse uso de comunicação, esse uso do cotidiano, ele é insuficiente. Né? Pensa, por exemplo, a nossa relação com a música. Né? A gente pode dizer, eu te amo, ou você é linda, ou lindo, gosto demais de você, quero estar com você, mas quando a música lança uma outra maneira de dizer isso, né, e faz com que você vá lá no show, você coloca a música no máximo, você fica ali gritando, e aquilo parece que toca no seu coração pela maneira como está sendo entoada, como aquela palavra está sendo dita. Isso mostra o quanto a gente acha que a poesia, a literatura está longe da nossa vida, mas é porque a gente não percebe onde que ela está. A gente não percebe o quão central ela é para a nossa vida. O que é a gente sem música, né? O que é a gente, né, sem contar histórias? A gente está sempre, então, contando histórias, sempre brincando, né, de falar as palavras de uma forma que não é apenas querendo comunicar o sentido básico delas, né? Quando a gente pega as músicas que a gente mais gosta, as músicas de amor, as músicas do que for, o que quer que seja,
a gente está pensando, então, nesses outros sentidos, nesses outros usos, nesses usos poéticos, nesses usos em que a palavra ela não está ali apenas para comunicar, mas para expressar uma sensação, um sentimento, para fazer outro tipo de relação, né, com o que está acontecendo e com as outras pessoas ao nosso redor. Então, eu separei aqui, né, algumas provocações, né, trouxe aqui alguns textos e algumas reflexões sobre literatura, né, para que a gente... vou passar junto com eles, por eles junto com vocês, né? Se vocês quiserem interromper a qualquer momento para fazer questões, para colocar pontos de vista, para perguntar alguma coisa, para tirar dúvida ou para sugerir coisas também, né? Porque uma coisa que eu aprendo muito é justamente que eu não estou aqui para dar aula sozinha, né? As melhores aulas são aulas que são construídas de forma conjunta, né? Então, vocês vão me ajudando também a construir esse encontro aqui, fazer com que ele seja o mais poderoso possível, certo? Então, meu nome é Amara Moira, eu sou professora de literatura do Descomplica, não sei se vocês conhecem o cursinho, ele é bem grande, né? Sou famosa, e o cursinho é famoso também, né? Dou aula lá faz 4 anos. Eu sou doutora em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp, né, defendi meu doutorado em 2018, fui a primeira pessoa trans a defender o doutorado lá na Unicamp usando o meu nome social, então naquela época ainda não tinha retificado meus documentos, então eu precisei ainda usar o nome social, né, eu não tinha mudado meus documentos no cartório, não era possível, ainda não era fácil ainda fazer aquilo naquela época, mas hoje eu já tenho meus documentos certificados. Hoje, então, não preciso mais usar o nome social por aí, porque o nome que consta no meu documento é o nome pelo qual eu sou conhecida e pelo qual eu quero ser conhecida também. Então, Amara Moira, né, sou travesti, então, professora lá do Descomplica, sou doutora em Teoria e Crítica Literária, sou escritora, estou lançando agora, acabei de lançar, deve estar chegando agora, inclusive, não estranhem se tocar a campainha durante a aula, porque disse que saiu para entrega lá no correio o meu novo livrinho, né, que é um livro onde eu trouxe uma travesti, é um monólogo. Monólogo é quando uma pessoa fala sozinha, sem que a outra pessoa responda. Então, diálogo é quando tem duas pessoas conversando. Monólogo é quando tem uma pessoa falando sozinha, sem parar. E aí, no texto literário, isso pode significar o quê? Né, que apagaram a outra pessoa, ou a outra pessoa está simplesmente sendo presumida. Assim, né? A gente imagina quem seja essa outra pessoa e o que ela esteja dizendo, né? Quando pensa, por exemplo, uma conversa de telefone, né? Eita, a Ellen não está conseguindo me ouvir? Alguém tá tendo esse problema também? Não. Ellen, se você quiser Tranquilo. sair e voltar, eu acho que o seu áudio volta, sim. Então, e aí justamente essa questão. Então, o monólogo é quando a figura está falando sozinha, né? E aí eu coloquei uma travesti para contar essa história de vida loucona dentro do Pajubá. Não sei se vocês sabem o que é Pajubá também. Caiu no Enem em 2018, mas talvez vocês ainda eram muito jovens na época. Mas Pajubá é uma língua que foi sendo criada na cultura, na comunidade travesti, uma língua cheia de palavras curiosas, inesperadas, né? Então, picumã para cabelo, né? Eque, mentira, ocó é homem, amapoa é mulher, né? Então, a quenda, o picumã da amapoa, quenda o cabelo, olha o cabelo daquela mulher, sabe? Então, dá para... É uma língua que vai criando essas palavras, usa a estrutura do português, mas vai trocando as palavras e faz com que, dentro da comunidade travesti, dá para você conversar sem que pessoas de fora da comunidade entendam. Essa língua foi muito importante como uma língua de segurança por muito tempo, mas cada vez mais, com a presença cada vez maior de pessoas trans na sociedade como um todo, a gente vai não precisando mais tanto de uma língua de segurança, a gente vai podendo começar a utilizar essa língua justamente para criação literária. Então tem música, né? Tem, por exemplo, um disco da Linda Quebrada, que é uma artista que eu amo de paixão, uma travesti também, né, que chama Pajubá, né, Pajubá em Iorubá, né, que é justamente de onde vem a maioria das palavras do Pajubá, né, então Pajubá no Iorubá, né, significa
segredo, né? Então isso é muito bonito também, né? Então as primeiras travestis, quando uma virava para outra e falava vamos falar em pajubá, elas estavam querendo dizer vamos falar em segredo. E por que que as travestis começam a utilizar essas palavras do Yorubá para conversar entre si? De onde elas tiram isso, né? Justamente dos terreiros de Candomblé e da Umbanda, porque as religiões cristãs não eram religiões, não são ainda religiões que aceitam muito facilmente o corpo travesti ali, né? A gente de alguma forma, as igrejas cristãs, elas falam, né, que todo mundo é pecador, mas parece que tem algumas pessoas que são mais pecadoras do que outras, e aí, então, essas igrejas aceitam, né, todo tipo de atrocidade, né, de feminicida, de agressor de mulher, então, um monte de coisas super delicadas, e, no entanto, não aceitam, né, a travesti, a pessoa LGBT, ela é muito hostilizada nesses espaços, então ela vai buscar outros lugares onde ela pode cultivar sua relação com a espiritualidade, né? Então, o candomblé e a umbanda foram religiões que historicamente aceitaram muito melhor, né, esses corpos de figuras que não cabem dentro dos padrões de gênero e de sexualidade dominantes. E aí, então, com a intimidade, com essas palavras que eram usadas ali, elas foram criando uma língua própria, o que é muito bonito, né? Mas isso aqui é só uma introduçãozinha desse livro que eu estou acabando de lançar, então ela conta a sua história loucona nesse Pajubá, né? E eu juntei também 20 poemas meus, né? 20 poemas em que eu falo sobre vivências travestis, então falo sobre coisas que acontecem na vida de travestis. Então, é um texto que estou super feliz com ele, tá agora acabou de terminar a pré-venda, né? Ele tá, então é isso. Eu tenho outros textos publicados em vários outros lugares, mas estou muito feliz então de poder estar aqui. Já dei outras oficinas de escrita, né? Eu participei também de oficinas de escrita. Foram espaços muito importantes para que eu fosse me permitindo ir além do que eu sei fazer, porque a gente sabe fazer coisas com a palavra, a gente sabe contar histórias já de determinadas maneiras, mas quando a gente deixa, né, que alguém nos provoque, né, e permite e faça com que a gente consiga ir além, isso tudo é muito incrível também, né? A gente consegue, a gente então sabe fazer algumas coisas com a linguagem, e de repente a gente vai descobrindo que a gente consegue fazer muito mais, né? Se a gente vai permitindo espaço para experimentação. E um pouco do que eu quero fazer aqui com vocês hoje é justamente a gente, se fosse presencial, né, acabaria que a gente conseguiria fazer outro tipo de dinâmica, mas a gente está à distância, né, então ainda não é possível fazer encontros presenciais, inclusive amanhã eu acho que eu vou poder tomar minha vacina, minha primeira dose, estou super felizona aqui, então estou aí na expectativa e vamos ver se esse ano a gente resolve, né, supera esse problema da pandemia para poder voltar a ter encontros presenciais e poder fazer essa bagunça de perto, né, tocando, né, fazendo uma bagunça e fazendo fuar, que é uma palavra que eu amo de paixão. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, né, e vamos lá para os textos que eu que eu separei aqui. Certo? Me avisem quando eu abrir aí. Já dá para ver? Sim, aham. Maravilha. Bom, então, Textos Impossíveis, que é um nome que eu amo de paixão também, porque justamente a ideia de que o impossível, né, ele tem esse sentido mais tradicional, sentido mais objetivo, né, direto, né, o sentido, então, algo que não é possível, né, mas na língua popular, né, como uma expressão figurada, impossível pode significar também algo, né, que sabe quando você vira para uma pessoa e fala, nossa, você é impossível, meu Deus, você não para quieto, né? Então, eu gosto muito do português transformar essa palavra, não apenas em impossível significar algo que não dá para ser feito, mas você é uma pessoa que não descansa, não deixa as pessoas em paz, você é uma pessoa que faz coisas inacreditáveis, né? Então, eu gosto muito disso, né? De trazer essa dualidade aqui para vocês, né? Trazer essa ambiguidade da palavra, né? Fazer com que a gente consiga construir a partir dessa ambiguidade, né? Então, o texto que não é possível ser feito e o texto que desafia a nossa própria compreensão do que é possível, né? E aí, bom, primeiro vou começar aqui trazendo alguns fragmentos aqui de reflexões, de provocações, né, de um escritor que eu gosto muito. Ele é uma figura bem problemática, assim, na vida pessoal, uma figura bem problemática, né?
mas, ao mesmo tempo, ele é um grande pensador e um grande escritor também. Por conta disso, eu trago ele sempre. É preciso que a gente se aproveite e se aproprie, né, das coisas interessantes que foram produzidas antes de nós, né? Mesmo que a figura seja execrável, né? A figura ser execrável é um problema dela. O que ela produziu é tipo uma herança, é coisa que está aí para as próximas gerações se apropriarem, se aproveitarem, se beneficiarem dela e transformarem isso que foi produzido, né? E aqui, então, tem justamente algumas provocações que eu acho que são muito importantes para a gente mudar a nossa relação, seja com a língua, com a linguagem, com a literatura, né? E provocações que ele foi lançando ali na época do primeiro modernismo, da primeira geração modernista, né? Não sei se vocês já... Larissa, qual que é a idade, época, que ano que tá todo mundo aqui? É tudo de Então, um é mesmo um ano? público variado. É. Temos gente mais jovem, mais velho, então são Varia então diversas bastante. idades, varia. Mas tem um mínimo de idade, um máximo? Mínimo de idade é a partir dos 14. Tá. Uhum. Perfeito. Ó, terceiro do ensino médio. Tá. Perfeito. Então, é isso. Só para saber se vocês conhecem, né, já esses autores. Eu não vou... Não é necessário conhecer nenhum desses autores, mas, de alguma forma, é só para saber se vocês já tinham familiaridade com esses nomes, né? Então, primeira geração modernista, né, que foi esse momento que causa uma revolução na literatura brasileira, que é justamente quando eles vão reivindicar que a gente escreva literatura a partir do português que a gente usa, e não desse português importado de Portugal. Então, que teve um português que era usado em Portugal e que é usado ainda hoje, né? Se vocês um dia forem para Portugal, vocês vão perceber que a gramática, o português que a gramática diz que é o certo, é muito próximo do português que se fala em Portugal. Então, lá, eles falam efetivamente de uma forma muito próxima do que a gramática diz que é o certo. Só que quando esse português veio para o Brasil, ele foi se transformando em outras coisas, né? Aqui não é uma língua em que essa língua foi se desenvolvendo espontaneamente, naturalmente. Essa língua foi transplantada para cá. E aí, nesse transplante, ela acabou sendo afetada por outras tantas questões, né? Por exemplo, a presença indígena, né? Com as línguas indígenas que existiam e que existem aqui, né? E que afetavam a maneira como essas pessoas, aqui os habitantes disso que a gente chama de Brasil, falavam português. Então, a presença também do negro africano escravizado, né? Então, essa figura também, ela traz as suas línguas nativas e ela vai falar um português atravessado por essas questões, né? Então, tudo isso foi afetando e alterando o português, que é a base do que a gente entende como português hoje, né? Isso não quer dizer que o nosso português é errado, né? O José de Alencar, que é um dos maiores escritores românticos, ele brincava na época já, dizendo que o Brasil tinha 10 milhões de habitantes lá em 1870, e Portugal tinha um terço disso, e, apesar disso, Portugal queria definir o jeito que se devia escrever literatura de língua portuguesa. Então, é como se o Brasil, com 3 vezes mais população, 3 vezes mais falantes de português, tinha que simplesmente acatar, né, as deliberações de Portugal. Ele, então, foi uma figura muito pioneira nesse sentido, de reivindicar que a gente traga aspectos do português usado aqui, o português falado aqui, para dentro da nossa literatura. Então, a gente vai escrever para o nosso povo, vamos escrever na língua que eles falam, não essa língua artificial, inventada, que não dialoga com o cotidiano, né? Mas isso estava só esboçado ali no romantismo, no modernismo isso ganha outro patamar, né? Mas é interessante pensar que algumas coisas muito interessantes estavam sendo feitas já antes, né? Porque era isso, o Brasil se torna independente, 1822. Só que essa era a independência política. A independência cultural, ela foi sendo construída aos poucos, né? E essa independência cultural passa, em muitos aspectos, por a gente afirmar a nossa diferença com relação à antiga metrópole, né? Então, ou seja, o que faz do Brasil diferente de Portugal a ponto de justificar que sejamos uma outra nação e não a mesma nação? A gente pode falar de um passado, a gente pode falar de um território que a gente tem que é diferente, a gente pode falar da composição da nossa população, a gente pode falar também do uso do português. A maneira como a gente usa o idioma é muito diferente. Já no século XIX era muito diferente, agora ainda mais, né?
E aí, então, os românticos, tentando construir essa noção de Brasil, de brasilidade, essa identidade nacional, eles apostaram muito em trazer esse português brasileiro para dentro da literatura, né? Mas eles não ousaram tanto quanto os modernistas, né? Os modernistas, eles radicalizaram nesse processo, né? E aí, aqui, o que a gente vai ter, então? O Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Eu trouxe aqui o próprio jornal, como ele foi publicado no jornal, na terça-feira, 18 de março de 1924, o Correio da Manhã foi publicado nesse jornal aqui, um jornal que não existe mais, mas um jornal que foi muito importante naquele período. E olha o que ele está dizendo aqui. Então, Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Eu trouxe só 2 trechinhos, mas o manifesto é bem maior do que isso. Então, tá assim: a língua sem arcaísmos. Arcaísmos é justamente palavras velhas, palavras que não são mais usadas, né? Sem erudição, sem, então, essa coisa muito erudita, de palavras pouco conhecidas, de palavras que estão em desuso, palavras que ninguém mais conhece ou que pouca gente conhece. Né? Uma língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. Neológica é o quê? Uma língua que está sempre se reinventando, se renovando, né? E que faz isso de uma forma natural, né? Como é que uma língua fica se reinventando naturalmente? A língua oral, ela é muito assim, né? Quando a gente tem a língua escrita, a palavra ela está lá escrita, isso acaba conservando a língua mais próxima daquilo que ela está escrita, né? Então, se existe um jeito oficial de escrever uma palavra, né, acaba que a palavra vai se transformando naquilo, a gente vai se agarrando naquele registro visual para fazer com que a palavra fique mais o efeito acaba sendo de que quando tem uma cultura muito letrada, né, as mudanças elas são mais lentas, porque a língua escrita ela não permite tão facilmente essas modificações, essas transformações. A língua oral não. A língua oral, como não tem um registro fixo, eu falo para vocês, né, e aí vocês já esqueceram, e vocês lembram, a memória engana muito, então você acha que a palavra era assim que era falada, então você fala a palavra e já deformou a palavra. E ninguém lembra exatamente qual que é o jeito certo, porque não existe jeito certo. Mas quando tem a língua escrita, então esse registro no papel faz com que seja muito mais difícil da gente ficar inventando, renovando. Então ele está falando aqui justamente dessa língua oral, da coloquialidade, do cotidiano. Ele está reivindicando que a gente use um português que se paute por essa língua cotidiana, né? A contribuição milionária de todos os erros. Está até escrito errado a palavra erros aqui, teve um erro de digitação, né? E é interessantíssimo, né? Então, ou seja, o que ele está dizendo com essa frase? Né? Que quando a gente erra, seja na pronúncia, seja na palavra, a gente também acaba criando muitas vezes, né, um novo jeito de falar. A gente vai criando um novo jeito, uma nova palavra a partir do erro, né? É, eu vi falar, por exemplo, eu não sou muito de TV, mas eu fiquei sabendo que no último Big Brother teve o tal do Gil, que ele falava regozijo. Vocês viram essa palavra? Vocês conhecem essa palavra? Regozijar-se. Regozijar-se é alegrar-se, né? E ele falava regozijo, né? Então, ou seja, o erro cria uma nova palavra também. O erro, né, gera uma palavra divertida, uma vontade de usar essa palavra e não a palavra antiga, e não a palavra que era conhecida como certa, né? E é disso que ele está falando aqui. Então, quando a gente vai deformando as palavras, isso não é para a gente olhar e falar, nossa, que terrível, estão destruindo a língua portuguesa. Não, o erro é também espaço para reinvenção e para expansão da língua, né? Então, a contribuição milionária de todos os erros. Olha que radical é isso. Ele está justamente propondo que a gente olhe para todos esses desvios e essas novas formas de falar e de pronunciar e de pensar a palavra, as palavras, como novos caminhos e não como problemas, né? Eu tenho aqui 2 exemplos, então, para discutir com vocês, né? Um exemplo que hoje já é considerado português super normal, super correto, né, entre aspas, e um outro exemplo que um dia vai ser, mas ainda hoje os dicionários e as gramáticas não reconhecem, né? Então, o primeiro exemplo é a palavra floresta, floresta, né? Quando você pensa em italiano, a palavra é floresta, sem o L. Quando você pensa em inglês, forest, né? E também sem L, né? E aí você se dá conta que no latim medieval era foresta, né? A palavra.
né? E aí, o que aconteceu? Na Península Ibérica, onde está lá Portugal e Espanha, nesses dois idiomas apenas, na cabeça dos falantes, né, a floresta tinha a ver com flor. Então achavam, ali tem flor, né? Então, floresta, e começaram a pronunciar floresta, achando que essa palavra tinha a ver com flor, né? Alguém pensou isso, alguém falou isso, aí a outra pessoa que ouviu já não sabia se era floresta ou floresta, começou a falar floresta, pegou. A mania pegou. E hoje o português certo é floresta, né? Mas percebe que se tornou floresta por essa introdução, né, de alguém que achou que tinha a ver essa palavra com flor. E aí falou, e outra pessoa achou que isso fazia sentido, e aí foi ganhando força até se tornar a palavra oficial. Então isso é muito bonito, esse processo em que as palavras vão se transformando, né? Um outro exemplo, já agora do nosso tempo, né, é a palavra sobrancelha. A gente fala sobrancelha porque a gente acha que tem a ver com sombra, né, faz uma sombrinha aqui, né? Mas, na verdade, essa palavra no dicionário está sobrancelha, né, porque ela vem do latim, sobre, de super. Super, em latim, significa em cima de. Então, sobre os cílios, sobrancelha, né? Só que as pessoas foram perdendo a noção de que a palavra vem em cima dos cílios, sobrancelha, né? Supercilium em latim, né? E aí a palavra foi se transformando em outras coisas. Então hoje, eu não sei vocês aí, eu quero que vocês me digam até, vocês falam sobrancelha ou sobrancelha? Como é que vocês falam isso? Eu falo sobrancelha com N. Você sabia que o jeito oficial era sobrancelha? Não, não sabia. Olha que interessante, né? Então a gente ouviu as pessoas falando assim, alguém pronunciou assim, a outra pessoa que estava do lado achou que esse era o jeito certo e que a forma outra que ela conhecia era errada, começou a falar sobrancelha, e a palavra foi se transformando. Só que hoje a gente vive numa cultura letrada, uma cultura escrita. Então, é mais difícil que a cultura letrada, escrita oficial, reconheça a mudança. Floresta aconteceu no momento que o português escrito quase não existia, né? Então, essa é a diferença, né? Então, naquele momento, como o português escrito não existia, essa mudança aconteceu de forma espontânea, e quando começa o português escrito, essa já era a forma oficial de se falar. Mas agora, a mudança é mais lenta, então vai demorar um tempo até que os dicionários, os gramáticos, as academias de letras reconheçam essa palavra como a palavra certa. Mas vai acontecer, isso que eu posso dizer para vocês, porque é tão presente sobrancelha na sociedade que não tem mais como ignorar. Né? Quem mais fala sobrancelha? Larissa, você fala como? Depende. Geralmente eu falo relacionada com sombra mesmo. E quando eu vejo que eu falei errado, desculpa. Aí eu tento falar novamente. Mas é sempre assim. Eu não acho que seja só essa palavra. Acho que tem outras palavras que a gente acaba fazendo dessa forma também. Tem 1 bilhão de palavras, esse é só um exemplo, né? Eu lembro, por exemplo, uma vez que o meu irmão chegou para mim e falou: eu odeio pessoas que falam ferpa, farpa e não ferpa, né? Sabe aquela coisa de espetar o dedo, ferpa, farpa? Então ele fala: eu odeio pessoas que falam farpa, nossa, isso é muito feio, é errado, não sei o que lá. E eu fiquei na dúvida, assim, falei, nossa, e aí eu fui no dicionário e descobri que no dicionário a palavra reconhecida é farpa, e ferpa é uma variante popular que sequer foi dicionarizada ainda. Então, ou seja, a maioria dos dicionários nem tem a palavra ferpa ainda. Então ele ficou horrorizado, irritado que as pessoas usavam farpa e não ferpa, e na verdade essa é a palavra que a língua culta defende que é a certa. E para vocês verem o quanto, muitas vezes, né, a gente tem uma relação esquisita assim, com a norma, sem se dar conta. A gente nem sabe qual que é a palavra que é reconhecida como a oficial, a certinha, mas a gente tem uma relação com elas, né? E aí eu gosto muito, então, do que o Oswald de Andrade traz aqui, porque ele provoca a gente, né? Então ele está falando para a gente olhar para os erros como pedras preciosas, como novos caminhos, novas formas de se expressar, né?
Então, para a gente não ter vergonha dos erros. A forma como as crianças falam é muito interessante também, porque as crianças elas estão tentando entender o idioma, e nessa tentativa de entender, elas estão criando normas, criando regras de funcionamento. E aí elas começam a falar coisas que ninguém nunca falou para elas. Um primeiro momento da aprendizagem da linguagem, elas ficam repetindo, macaqueando tudo que os adultos falam, né? E aí, de repente, elas entram num segundo estágio, que elas percebem que tem regras de funcionamento que fazem com que as palavras tenham que se comportar de determinada maneira. Mas elas não sabem que tem exceções na regra. Então, elas começam a projetar essa regra em todas as palavras, né? Então, elas dizem, por exemplo, eu fazia, né? E nenhum adulto perto delas nunca disse eu fazia. Então, de onde que essa criança tirou eu fazia? Né? É justamente do fato de que ela percebeu que tem uma regra, né? Que a palavra no passado, ela tem esse i no final. Então, eu comi, por que o verbo comer, né? Eu comi, por que fazer não é fazia? Percebe? Quando ela está dizendo fazia, ela não está falando errado. Ela está percebendo que tem regras no idioma e está aplicando essas regras em algumas palavras, sem se dar conta que existem exceções. Então a criança ela está agindo como uma pequena linguista. Isso é muito bonito, né? Então isso também é caminho para a produção poética, porque a gente aprende muito a partir desse olhar infantil. Então o jeito como as crianças falam, né, mostra um português que a gente desconhece, e é disso que ele está falando aqui também, né? Então não é uma coisa de falar para a criança está falando errado, falava tudo certinho, agora está falando errado. Esse erro da criança está mostrando que ela está fazendo hipóteses, que ela está refletindo sobre o funcionamento da língua. Isso é muito bonito, isso é muito incrível, né? E aí, então, aqui, eles estão, nesse momento, o modernismo, sabe, os escritores estavam nos propondo que a gente olhasse para isso, que era considerado erro, e entendesse isso como novos caminhos e novas formas de expressão, e que isso não fosse desprezado ou desdenhado, né? Aí, então, como falamos, como somos. Então, a maneira como a gente fala diz de quem a gente é, a maneira como a gente fala nos define, né? Sabe a coisa do sotaque, sabe? É isso, eu sou do interior de São Paulo, né? Vocês são aí, Distrito Federal? É isso, Larissa? Todo mundo é do Brasília? Eu sou de Goiás. Ah, vocês são... Então, é um público variado, então? Isso, as oficinas são abertas no Brasil inteiro, então a gente pode ter. Não, achei que então é o Brasil inteiro. E é isso, então, existe um jeito de falar de cada região, de cada cidade, muitas vezes até do bairro, né? E aí, quando a gente sai da nossa região e a gente vai para outros lugares, muitas vezes a gente é hostilizada por falar daquele jeito, né? Então, as pessoas tentam fazer com que a gente sinta vergonha do jeito que a gente fala, mas tem aquele momento também que a gente se empodera e fala, não vou deixar você rir da minha cara, sabe? Eu falo como eu falo e com muito orgulho, sabe? Então, ou seja, de alguma forma, como a gente fala define quem a gente é. E tentam dizer que existem jeitos de falar que são menos bonitos, mas isso é puro preconceito linguístico e pura imposição de padrões. E é preciso que a gente rompa com isso. É preciso que a gente não sinta vergonha do jeito que a gente fala, que a gente veja o poder, né, a força desse jeito de falar que só existe no lugar de onde a gente foi criado. Então eu falo meu porta carne e todo lugar que eu vou, as pessoas sempre me lembram que eu falo porta e carne. E aí eu, tá, e você acha isso feio? Tá bom, muito obrigada por dividir comigo a sua opinião, que eu não pedi, né? Então, ou seja, de alguma forma a gente vai aprendendo a brincar com isso, aprendendo a ignorar, aprendendo a falar ainda com mais porta, com mais carne, né? Justamente para marcar presença, para dizer, eu não vou deixar você me fazer ter vergonha da forma como eu falo. Como falamos, como somos. Isso é muito importante, que a gente, quem quer escrever, quem quer aprender a escrever, precisa internalizar essa frase, que isso aqui é muito poderoso, né? E aí, esse outro trechinho aqui que eu acho também muito forte, né? Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres. Então, ou seja, não existe nenhuma maneira oficial, definitiva para a gente expressar o mundo, para a gente retratar, representar o mundo. Está tudo em aberto. Ver com olhos livres. A gente precisa aprender a olhar para as coisas sem os filtros que nos impuseram, sem as maneiras oficiais de entender as coisas da forma como nos impuseram.
né? E aí o Manifesto Antropófago, que foi publicado na Revista de Antropofagia, né? Aqui já um pouco depois, 1928, a maio de 28, né? E aí aqui a gente vai ter, né, outras frases que também são muito preciosas, né? Então, só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Então ele vai falar sobre esse gosto por se apropriar do alheio, né? Então isso é algo que eu vou também brincar aqui de trazer para vocês, de provocação, a gente pegar trechos e textos alheios de outros escritores e usar como base, né, como princípio de textos nossos. A gente vai deformando aqueles textos e vai transformando eles em nossos, né? Mas nunca, então, ou seja, o que é alheio é meu também, eu também desejo isso que é do outro, né? Então, é dele, eu vou fazer com que seja meu, né? É isso que eu estou falando para vocês aqui o Oswald podia ser uma figura, um crápula, uma figura horrível, mas ele produziu coisas que são de grande interesse e é preciso que a gente se aproprie disso e não deixe que isso simplesmente fique como, né, fique nas mãos dele e do pessoal da laia dele. É preciso que a gente também se aproprie disso e reinvente, né, coisas a partir desse olhar que é muito poderoso. E aí ele vai falar coisas sobre essas novas noções de brasilidade que eles estavam defendendo nessa primeiro modernismo, né? Nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Então é muito divertido isso, assim, né? De pensar que de repente um povo pode sentir orgulho, né? De falar, é isso, né? O Macunaíma, né? Que é dessa época também nesse momento, foi publicado em 1928. Né? O Macunaíma ele vai louvar a preguiça, ele vai dizer que a gente é preguiçoso e que isso não é uma coisa para a gente ter vergonha. Então ele vai achar isso como um traço distintivo da nossa cultura e algo para a gente se divertir com isso também, né? Então uma outra noção com o tempo, com quando a gente precisa fazer as coisas, com como a gente precisa fazer as coisas, que não é aquela coisa produtivista, né, da sociedade americana, do Fordismo. Vocês lembram do Fordismo, né? Coloca aquela fábrica, todo mundo fica ali apertando o botão, né? Todo mundo, né, tem tempo marcado para você fazer cada uma das coisas que você precisa ali. Não, rompe com essa noção e propõe outro tipo de relação com o tempo e com o que é para ser feito, o que você deseja fazer. É muito interessante, então, essa ruptura com aquilo que é imposto como o racional, o lógico, né? A gente não precisa se pautar por isso, né? Contra todos os importadores de consciência enlatada, a existência palpável da vida. Então, não queremos uma consciência enlatada, importada. Não queremos pensar a partir de uma consciência alheia, né, desses países do primeiro mundo, desses países colonizadores, que nos impuseram uma língua, uma cultura e querem nos impor também uma consciência. Não, a gente vai construindo a nossa consciência com base na nossa própria realidade, né? A gente vai construir isso assim, de uma forma autônoma. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Então, eu gosto muito também do Manifesto Antropófago, porque ele vai falar sobre a importância da felicidade, da alegria, de um certo prazer em escrever, sabe? Né? A alegria é a prova dos 9. Não, vocês que estão ainda no ensino médio, eu quero que vocês me expliquem o que é a prova dos 9. Quem aí sabe? Quem é da matemática aí? Quem é das exatas? Tem alguém aqui que é das exatas? Ou que gosta disso? Eita, ninguém conhece? Ninguém nunca ouviu falar de prova dos 9? Então, eu não sou das exatas, então não vou conseguir explicar para vocês o que é, mas eu cliquei prova dos 9 no YouTube, aí apareceu um monte de gente fazendo, mas é mágica, é um negócio muito louco, né? É um jeito de você avaliar se a conta que você fez está certa. Então tem um jeito ali de você fazer o cálculo, né, chamado isso a prova dos 9. E aí você faz ali um negócio que é completamente aleatório, parece aleatório para quem não é da matemática, e de repente dá lá se aquela conta que você fez foi certa ou não, né? E eu fico olhando para aquilo e falo, nossa, não consigo imaginar como é que isso faz sentido, mas faz sentido todas as vezes eu testei aqui, né? E aí quando ele está dizendo que a alegria é a prova dos 9, o que ele está dizendo? A alegria é a condição de verdade daquilo que a gente faz, né? Se a gente está vivendo e está conseguindo ser alegre, se a gente está conseguindo fazer o que a gente gostaria de fazer e está conseguindo ser alegre, isso está nos dizendo que aquilo que a gente está fazendo é verdadeiro. Então, é preciso que a gente recupere e encontre a alegria por trás daquilo que a gente faz. Parece que tem gente aqui, ó, tira a prova real. Galera, eu sou de humanas, o Hilário está falando que conhece, sim, né? Querem explicar aí o que é prova dos 9? Alguém quer explicar aí? Jaqueline quer explicar? Bom,
Eu acho mágica, para mim é mágica. Eu não sei pensar de outra forma. Mas eu acho, e a forma como ele traz isso, a alegria é a prova dos 9. Né? Então, a alegria é a maneira da gente checar, verificar se isso que a gente está fazendo faz sentido ou não, se é verdadeiro ou não. E aí aqui, o que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. Impermeável é a capa de chuva, aquela capa que impede que a gente se molhe. Né? Então, ou seja, a relação entre o que atropelava a verdade era a roupa. Né? Então, o fato de estarmos vestidos impedia que a gente conseguisse se conectar, né, com o mundo ao nosso redor. A reação contra o homem vestido. Então, ele vai propor aqui, né, uma das brincadeiras dele, a gente vai ver um poema mais para frente que vai falar sobre isso, é justamente essa questão da o padrão de moralidade português foi imposto para a gente também, né? Pelas vestimentas. Então, chegar aqui, viram as comunidades indígenas, né, os povos indígenas, vivendo com outra noção de vestuário. Então, o que é vestuário para a população indígena que tinha aqui? Não é tampar os genitais, não é tampar o corpo, é muitas vezes pintar o corpo, é usar ali uma espécie de uma cinta. Né? Então, a noção de vestuário, brincos, né? É outra noção de vestuário, né? E a gente deixou que eliminassem esse outro jeito de se vestir que imperava aqui, que tinha mais a ver, inclusive, justamente com o clima que a gente vive, né? Então, a gente aceitou isso como, era necessário para que a gente entrasse no mundo civilizado, mas é uma mentira, né? A noção de nudez, a noção de o que é vestir-se, o que é obsceno, o que não é, isso varia de cultura para cultura. Né? A gente simplesmente acatou uma que foi imposta para nós, e aqui ele está falando um pouco sobre isso, né? Que, de hábitos que poderiam existir entre nós e que não existem porque a gente foi aculturados. E aí ele assina como Piratininga, que é o antigo nome da cidade de São Paulo, ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha. O Bispo Sardinha, que é um personagem histórico que foi devorado por uma população indígena. Provavelmente os... agora como é que chama aquela população? Bom, em algum momento eu vou lembrar, mas é isso, é divertidíssimo, né? Que ele vai colocar que o Brasil começa quando um povo indígena comeu um bispo. Então, ali começou, porque ali houve a fusão de fato, né, de portugueses e indígenas. Então, ali houve esse primeiro atravessamento, né, das culturas, né? E aí, então, ou seja, não é quando o caminho chegou aqui nessa terra. Ali não houve ainda essa fusão que vai determinar o que é o Brasil. Essa fusão acontece quando o Bispo Sardinha foi devorado, e ele vai tratar isso como o ano zero da nossa era. Então ele vai inventar uma nova era, um novo calendário. O nosso calendário tem a ver com a morte de Cristo, né? Então, antes de Cristo e depois de Cristo, então tem a ver com essa época, né? Então tem a ver com isso. Né? Aqui ele está propondo outro tipo de calendário, um calendário que se pauta, né, pela deglutição do Bispo Sardinha. É muito interessante, então, as provocações do Oswald de Andrade. Aqui eu trouxe alguns poeminhas e alguns trechos de romance dele para a gente ver o que ele está falando, né? Então, tem esse primeiro aqui, né, que ele vai pegar um texto desse JMPS, isso que é um livro que existe, mas demoraram para descobrir que isso aqui era livro mesmo, porque é tão absurdo que ninguém sabia se ele tinha inventado ou se ele tinha pegado de algum lugar mesmo. Né? E aí esse cara, esse JMPS da cidade do Porto, o livro dele tá assim, tá exatamente assim, o subtítulo, né, JMPS é o nome dele. Aí tem um trecho em que ele vai falar do vício na fala. Ele está falando sobre o português que se fala no Brasil. Aí ele fala: para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Né? E esse vão fazendo telhados é a única parte que é do próprio Oswald de Andrade. O único verso que é dele é esse último. Então ele pega todo o texto do outro cara, coloca em versos e zomba dele no final. Então, ele está tirando sarro, ele está ironizando, ele pega o texto do outro cara, chama de seu, coloca um verso a mais só, e ele ressignifica completamente o que o texto está dizendo. Né? Então, ele está dizendo que isso aqui é vício na fala, né? Mas ele está falando, ó, todo mundo fala errado, mas a gente vai fazendo telhados. Mesmo, independente da forma como a gente fale, o telhado está sendo feito. Né? Isso não é o que importa. É como se ele estivesse dizendo isso. Né? Como se ele estivesse brincando com as nossas percepções, né? Dizendo, oh,
o que é importante mesmo? É falar telhado ou é fazer telhado, né? Então ele está provocando aqui, ele está questionando essas normas que dizem que a gente está falando de uma forma viciada ou errada, né? Aí o pronominais, dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então chega alguém para você e fala, dê-me um cigarro, aí você fala, caramba, essa pessoa saiu de que século? foi ressuscitada de uma catacumba, né? E aí o que ele está falando aqui justamente, não, esse português da gramática, esse português chamado de certo, esse português não faz nenhum sentido no Brasil, né? Então deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? É me dá um cigarro que a gente usa aqui no Brasil, e não tem nenhum motivo que deveria fazer com que a gente achasse isso feio, ou achasse que a gente deveria usar o outro jeito de escrever e não esse jeito aqui. Então, ele está provocando, brincando com as nossas concepções de o que é certo e o que é errado. É muito interessante. Aqui é a coisa da vestimenta, né? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então ele brinca ali de reinventar essa noção, né? Agora no Twitter, inclusive, surgiu um monte de... erro de português, né? Não sei se vocês pegaram isso no Twitter, mas se não pegaram, digita lá algum dia desses para vocês verem o erro de português. Não é erro de falar errado, né? Aí eles vão falar justamente de tudo o que os portugueses nos impuseram e que a gente pode considerar errado. Então, todo o colonialismo, todo o imperialismo, todas as imposições, né, todas as hipocrisias que eles trouxeram, né, aí o erro de português, então, é justamente essas marcas da colonialidade, né, dessa imposição da metrópole sobre sobre a colônia. Né? Gosto muito dessa parte aqui também, é o 3 de maio, aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Né? Ele não está dizendo de coisas que ele de fato nunca viu, como uma pedra preciosa, um leque chinês, sabe, um objeto muito sofisticado, feito do outro lado do mundo. Não está falando disso, ele está falando sobre olhar para o que a gente vê todos os dias e perceber naquilo que é comum, cotidiano, coisas que a gente nunca viu. Né? E a criança, ela consegue fazer isso de uma forma muito livre. A gente vai perdendo isso, porque o mundo não sabe lidar com esse poder, essa criatividade da infância, né? Essa capacidade de fazer associações. Então, o mundo vai podando e vai matando esse desejo de criar, né, que é tão presente na infância. Eu lembro, por exemplo, né, uma vez uma professora falando, né, da filha dela, que virou para ela e falou, mãe, traz o avental para cá, né? A mãe falou, o avental? Que avental, filha? Ah, porque está muito calor. Ela estava se referindo ao ventilador. Mas avental tem vento na palavra, então de alguma forma para ela virou, o avental era o ventilador. Então, ou seja, ela vai fazendo associações imprevistas, inesperadas. Eu lembro quando eu fui monitora numa escola infantil e um menino virou para mim e falou, Amara, aqui é o banheiro masculino e ali é a banheira feminina. Então é como se, não, se tem gênero feminino para as meninas, é preciso que as palavras que se refiram a esse feminino estejam também concordando com esse gênero das meninas. Então é muito interessante, assim, sabe? Olha só, está fazendo hipóteses sobre o que seria o esperado, o lógico para a língua. E aí está inventando outra lógica, outro jeito de olhar para o mundo. Então, essa descoberta das coisas que eu nunca vi, é isso que é poesia. É isso que eu quero que vocês também percebam que é poesia. Eu gosto muito o capoeira. Né? Ele vira para o soldado, quer apanhar, soldado, o quê? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Né? E aí, justamente, ele constrói uma cena aqui de uma luta, de uma luta corporal entre o soldado e o capoeira, o capoeirista, né? E com poucas palavras, com esse meio diálogo, né, e com esse jeito também peculiar de falar o português, né, então que vira super poético aqui, né, quer apanhar soldado, o que quer apanhar pernas e cabeças na calçada, né? Então, ou seja, ele está se valendo desse português que rompe com a norma e criando essa micro-história a partir de pouquíssimos elementos. Né? É preciso entender, inclusive, e lembrar que a capoeira e
várias práticas relacionadas com a cultura negra, né, foram proibidas e criminalizadas no Brasil, ali do final do século XIX e começo do XX. Né? Então, a capoeira e as religiões de matriz africana foram proibidas, era um crime, né, nesse começo do século XX. Né? Então, ou seja, estão trazendo aqui para a literatura como uma forma de questionar. Né? O samba também era perseguido. Né? Então, hoje, um monte de coisas que são típicas da cultura brasileira foram criminalizadas 100 anos atrás. Né? Então, trazendo, então, esses autores do modernismo estão trazendo isso para a literatura como uma forma de romper com essa visão engessada, né, de uma cultura, de uma sociedade inteira que aprendeu a tratar esses saberes e essas práticas como práticas, né, de viciosas, práticas pervertidas ou práticas, né, baixas, obscenas ou perigosas, né? Que é um pouco o que eu espero que aconteça daqui a alguns anos, quando a sociedade brasileira se dá conta, né, de todo o potencial e poder da cultura travesti, tá, meu bem? Então, ou seja, assim como 100 anos atrás a cultura negra era criminalizada pelo Estado, oficialmente criminalizada, estava no Código Penal, né? E isso foi sendo superado a ponto da gente hoje considerar a capoeira como uma prática brasileira, um monte de centros de capoeira mundo afora, ensinando capoeira no Japão, né, como algo brasileiro, da cultura brasileira. E imagina os obstáculos que foram superados para que isso fosse possível. Então, quando a gente está pensando de literatura, e assim como estava falando da literatura, da gente não sentir vergonha da forma como a gente fala, das palavras que a gente usa, de entender nisso a nossa força, é isso, né? O artista, ele está vendo antes das pessoas, ele vê antes da sociedade aceitar aquilo como um fato. Né? Tem um poeta que eu gosto muito também, que ele fala que os artistas são as antenas da raça. Então, é como se a gente estivesse aqui captando, antes das coisas acontecerem, né, o que vai ser tendência no futuro, né? O que vai ser as grandes questões, né, nas próximas décadas. Né? Então, a gente estivesse percebendo isso, tivesse uma sensibilidade apurada e estivesse trabalhando isso, né, e inventando essas coisas que só mais para frente vão se tornar vão ser concretizadas. Né? Então, hoje, a gente está inventando o Brasil de amanhã, o que vai ser a brasilidade de amanhã. Né? E eu aposto aqui com vocês que o Pajubá, que a cultura travesti vai estar no seio disso que a gente entende como Brasil daqui a algumas décadas. Aqui também eu gosto muito de pensar esse poema aqui, o poema que durante muito tempo foi o poema mais curto da língua portuguesa, 2 palavras só, amor é o título e humor é o poema. Então, ou seja, como é que se faz um poema com 2 palavras? Ele está zombando da ideia de poesia séria, de literatura séria, ele está tirando um sarro com tudo isso. Né? E aí ele tá tirando um sarro também do amor romântico. Né? Não, o amor é uma piada, o amor é humor. O amor só faz sentido como humor. Então, ou seja, dá para a gente interpretar de 1000 maneiras esse poema. Né? Ele está pirando, ele está provocando a gente, tirando a gente da nossa zona de conforto. Né? É interessante as provocações que ele está fazendo. Né? E, por fim, né, um trechinho do Serafim Ponte Grande, que é o romance dele de 1933. Tem lá o Serafim, que é o personagem principal, né? Primeiro contato de Serafim e a malícia. A, E, I, O, U, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Ca, Se, Si, Co, Cu. Sabe? E aí, nossa, meu Deus, a palavra que não pode ser dita, e simplesmente ele está lendo o abecedário, né? Então, ou seja, ele está fazendo uma piada também sobre o quanto a gente é hipócrita, sobre o quanto a gente é moralista, o quanto a gente tem pavor de determinadas partes do corpo, o quanto a gente tem uma relação super recalcada e conflituosa, né, com o nosso corpo e com o que a gente é. Então ele está brincando com tudo isso, muito interessante. Assim, né? Um outro autor que eu gosto muito, que é mais contemporâneo já, é justamente o Dalton Trevisan. Ele está vivo ainda, mora em Curitiba, né? E ele é famoso por escrever mini histórias, micronarrativas, microcontos. Então ele pega, é como se ele estivesse andando na rua e de repente ele ouve alguém contando uma história pela metade, ele pega aquela história pela metade, uma frase, uma fala, e ele transforma aquilo num texto completo. Né? E aí é interessante que ele vai trazendo isso, e às vezes ele tenta trazer isso de uma perspectiva humorística, né? Às vezes a coisa ganha uns contornos mais pesados, né? Tem muitos momentos em que ele é um tanto machista nos textos também, né? E é preciso que a gente perceba isso acontecendo, mas de alguma forma é interessante essa proposta dele
de recontar a história de uma cidade, de um momento, de uma sociedade, a partir de um compilado de cacos de histórias, né? Então, cada um desses pedacinhos aqui é como se fosse um caco, né? Pensa uma foto, pensa que você contar a história de uma pessoa só com uma foto de cada período da vida dela. Então, a foto está lá, e você vai ter que imaginar o que está junto com a foto, qual que é o contexto, né? Pensa que, às vezes, não tem essas informações. Então, você tem que olhar para a foto, né, tentar perceber se aquela é uma foto antiga ou nova, tentar perceber onde que a pessoa está, né, pelas informações que tem ali, né, ao redor, a idade das pessoas que estão sendo fotografadas, o que elas estão fazendo, o que elas estavam fazendo antes, o que elas fizeram logo depois. Então, ou seja, a gente vai inventando, a gente vai tendo que construir tudo que está de lacuna. Então, tem um monte de lacuna, a gente vai ter que imaginar isso, né? Quando a gente pensa na escrita contemporânea, nas artes contemporâneas, elas vão cada vez mais reivindicar que o leitor, que o espectador contribua com a produção de sentido, né? Então, de alguma maneira, ele vai dar um texto todo cheio de lacunas para você e você vai ter que completar aquilo de alguma maneira, né? E aí aqui tem o Dalton Trevisan, tem alguns trechinhos que eu separei para vocês, quero conversar aqui com vocês, inclusive, quero que vocês leiam comigo, né, e vão me dizendo o que vocês estão achando aqui, né? Então, primeiro aqui nesse o homem de terno cinza no calçadão, enlevado, ou seja, tipo, todo maravilhado com as jovens banhistas. Eis a senhora gorda, vestido vermelho de bolinha, um filho na mão e outro no colo. Para de olhar, João, em casa você tem à vontade, uma que vale por todas, né? E aí, que vocês veem aqui? Como é que vocês entendem aqui? Como é que vocês interpretam essa passagem? Alguém quer falar alguma coisa sobre? Não tenha vergonha, assim, sinta-se à vontade para dizer coisas, para dividir aqui suas percepções. Acho que quando quem está querendo escrever, né, a gente vai ter que vai justamente ter que aprender a interpretar também, né? Porque quando a gente vai interpretando, né, quando a gente vai soltando as asinhas da interpretação, a gente também está testando, vai conseguir testar melhor se o que a gente está escrevendo está conseguindo dizer aquilo que a gente gostaria que o texto dissesse, né? Se a gente não tem muito essa prática de interpretar, a gente acaba, né, deixando a gente acaba não conseguindo avaliar se a gente está conseguindo transmitir o que a gente tinha como objetivo, né? Então aqui a gente vê, o que eu acho que é interessante assim, observar nesse fragmento existe um certo machismo aqui, né? Porque ele tá de alguma forma zombando, né, dessa mulher que está incomodada porque o marido, a gente não sabe se é marido, mas dá a entender que é um marido. Esse marido ele está olhando para as jovens banhistas, então quando fala, né, de jovens banhistas, dá a entender que ele é mais velho que elas. E aí, então, a senhora gorda, vestido de, e essa senhora está incomodada que ele está olhando para essas banhistas, né? E ela diz que em casa ele tem uma que vale por todas, né? Então, olha que interessante, né? Só que assim, o jeito como o narrador está escolhendo contar essa história, ele influi bastante no que essa história nos diz, né? Ele não fala nada desse homem, a gente não sabe se ele é velho, se ele é gordo, se ele é bonito, se ele é feio, né? Mas da esposa, está dizendo que ela era senhora, então está já marcando, né, a idade dela, não marca dele, marca dela. Senhora se refere, é como se dissesse que ela é mais velha. Gorda, né? E aí esse uma que vale por todas acaba sendo ironizado pelo próprio texto, né? A gordofobia da nossa cultura, que acha que uma mulher gorda é uma mulher feia, né? A gente ainda vive numa cultura que se você emagreceu, mesmo que seja por doença, sabe, você não está conseguindo comer porque você está com coronavírus, está quase morrendo, as pessoas chegam para você e falam: você está mais bonita, você emagreceu. Então essa é uma cultura doente, né? E aí, quando ele diz que essa mulher é gorda e está dizendo que ela vale por todas, né, então ele está ironizando o fato de que ela acha que ela vale por todas. Está meio que dizendo assim: nossa, essa figura não tem nem noção da realidade, né? Ela está querendo se comparar com aquelas beldades, aquelas meninas bonitas ali de biquíni, jovenzinhas, né? E que é super normativo, né? Super violento de alguma maneira, né? A gente vive numa cultura muito normativa com relação ao corpo, né? Qual é o corpo que pode ser considerado bonito, qual é o corpo que pode ser considerado desejável, quais são os corpos que podem andar de mãos dadas, né? E aí tem os corpos que
Ah, não, eu sinto atração por você, mas eu não posso assumir publicamente porque meus pais, porque meus amigos vão rir de mim, porque eu não acho, porque a sociedade não acha você bonito ou bonita. Então, ou seja, toda essa coisa, né, de eu gosto de você, mas eu não posso viver uma relação com você. Então você vai ser minha amante, né? Ou meu amante. Você é a pessoa com quem eu não posso me relacionar. Você é mais pobre, você é mais rico. Então todas essas questões que essa cultura de imposições de normas acaba criando, né? E esse trechinho está falando disso, né? Tá falando de uma mulher gorda e está ironizando o fato de que ela acredita e está dizendo para o marido, né, que ela vale por todas. E mais do que isso, né, esse texto está falando o quê? Está falando que essa mulher está sobrecarregada com as responsabilidades de cuidado dos filhos. Né? O cara está ali, né, andando sozinho, se dá ao direito de olhar para essas meninas jovens que devem olhar, que muitas vezes devem olhar para ele e falar, nossa, o que esse velho está olhando para a gente com essa cara de tarado, né? Mas é uma cultura machista que não vai colocar isso como um problema. Né? Se a gente fosse contar a história da perspectiva dessas jovens banhistas que estão se sentindo vigiadas por um velho tarado, né? Percebe que a coisa muda de figura? Né? Mas não, a perspectiva que a história contada é a perspectiva do dominante, desse homem que se dá o direito de olhar para todas as mulheres ao redor, mesmo que ele seja o cara mais feio do planeta, ele vai olhar para as mulheres mais bonitas e vai assoviar, vai dar em cima delas, vai assediá-las. Então isso é algo muito marcante também na nossa cultura. Isso aqui está sendo, isso são subtextos, né? São coisas que estão nas entrelinhas dessa narrativa, né? E que ajuda a gente a fazer sentido dela. Então a mulher que está tem a responsabilidade de cuidar dessas crianças, de acalmar essas crianças, né? Ela fica inconformada que o cara fica lá olhando, né, de uma forma obscena, baixa, né, ou interessada, né, para essas meninas banhistas, né? E aí ela diz isso aqui, é como se o texto, quando ele recorta e diz, só coloca essas informações, é como se o texto estivesse rindo dessa mulher, né, ao invés de rir desse cara fazendo o que ele está fazendo. Né? Então, é isso que eu estou propondo assim, para a gente, né? Que a gente aprenda a olhar para as histórias e a ver o que está nas entrelinhas dela, a ver o que não está sendo contado. Né? Eu gosto, esse 37 também, né? Eu gosto muito desse texto, desse trecho aqui. Então, a professora ligou, de castigo você, beijando na boca os meninos, que feio, meu filho, não é assim que se faz. Aí, 3 pontinhos, ele nem responde. Menino beija a menina, você é gozada, cara. Aí, 3 pontinhos, a mãe não sabe o que responder. Pensa que elas deixam? E aí, o que vocês acham desse texto aqui? Por favor, falem agora. Ou o que vocês acham do que eu disse sobre o texto 2? Alguém tem considerações, críticas, sugestões de interpretação? Alguém pensou alguma coisa diferente? Sinta-se à vontade para dizer coisas diferentes, inclusive. Queria entender por que ele não falou nada. Ele quem? O filho, no caso, né? Então, é que assim, é como se, sabe, quando ele coloca 3 pontinhos, é como se dissesse assim, a pessoa respondeu com uma cara, assim, sabe? Entende? Não é que não teve resposta, assim, tipo fez uma careta. E aí, quando ele diz, você é gozada, cara, ela, tipo assim, espanta, sabe? Aí coloca 3 pontinhos também, como se não teve uma palavra, mas teve uma reação, né? O que você achou desse texto, Ellen? Gente, eu não gostei não, porque, sabe, pode beijar quem quiser. Não, então, esse é um Eu texto entendo que é para interpretar, mas... Esse é um texto de 94. É uma Sim, mãe sim. tentando dizer para o filho que ele não pode beijar quem ele quiser, e aí o filho dizendo para ela que ele até queria beijar as meninas, mas você acha que elas deixam? Elas não deixam, os meninos deixam, sabe? Então é como se tivesse... Entender, porque como eu sou iniciante em questão de interpretar, é um pouco difícil para mim. Mas eu entendo. Então, não, é isso, a gente vai criando intimidade, vai criando textos a partir dessa intimidade, né? Mas a ideia é um pouco da gente brincar de aprender a contar histórias, aprender o que a gente traz para a história, o que a gente deixa de fora, né? Então, o que a gente não vai contar, o que a gente vai sugerir, o que a gente vai deixar implícito, é esse jogo, né, de decisões, né? Quando a gente está contando uma história, a gente tem que pensar todas essas questões, né? Então, não sei, sabe, eu tô trazendo aqui ele gosta de micro-histórias, eu acho muito interessante trabalhar com micro-histórias, porque aí a gente consegue ler toda a história, né? É isso, a gente tem a história inteira aqui, a gente pode avaliar, não é um livro inteiro que a gente vai precisar de 2 semanas, 1 mês para ler, não, a gente já tem tudo aqui, né?
Então, por exemplo, esse 49. Por que não me enterra a faca no coração? É mais perversa, corta uma lasquinha, mal sai sangue. Outro tantinho, rasga gentilmente. Cada dia na pinça de relojoeiro arranca um fio de pele. Olhe para mim, assassina, todo em carne viva, o corpo inteiro esfolado e você lambendo as unhas, impune. É o crime perfeito. Então, ó, percebe que tem um travessão aqui, é alguém falando, né? E aí ele está dizendo tudo isso aqui, esse dramalhão aqui, né? Isso aqui, para mim, quando eu leio isso, eu vejo o cara que está lá reclamando que a mina não gosta dele, e aí ele fica lá dizendo, você está enterrando uma faca no meu coração, você não me ama do jeito que eu te amo, você não me dá o seu amor, você não sim, tem interesse por mim, então, e aí ele fica lá se lamuriando, chamando ela de assassina por não gostar dele, sabe? Todo esse abuso dramático da nossa cultura do amor romântico, né? Essa cultura que exagera e coloca tudo nesse outro patamar absurdo. Eu não sei se vocês veem assim também, mas para mim parece muito isso, assim, né? Essas figuras que eu não sei, vocês já tiveram, já viveram coisas do tipo, assim, né? Alguém já passou por esse tipo de coisa? De se relacionar com alguém e ser essa pessoa exagerada, ou de o contrário, a outra pessoa ser exagerada? Pode falar, Ellen. Não, ainda não. Não, mas isso é muito comum, se preparem, inclusive vai acontecer bastante. E aí eu gosto muito dos outros trechos, assim, os textos irônicos, né? Aqui dá pra gente interpretar de forma irônica também, dá pra gente rir desse cara ou achar que, nossa, olha como ele ama, olha só como o amor dele é intenso. Então dá tanto pra gente achar uma piada do que ele tá fazendo, quanto dá pra gente ir por outro caminho, né? Eu gosto do 75 também, né? Um olhar, um gesto sincero não vale mais? Fingir não sei, João, você não me deixa mentir. E aí ele responde, claro que deixo, amor, né? E aí a pergunta que não quer calar é o que ele gostaria que ela mentisse, o que ele gostaria que ela falasse que ela não acredita, né? Então, talvez, né? Pode falar, Ellen, o que você acha que ele queria mentir? Talvez ele quer que ela minta para ele, ó, eu te amo, mas mesmo que seja mentira, né? Pelo menos fale, né? Eu entendi isso. Exato, sabe? Eu sou sincera nos meus gestos, não é o suficiente, eu não sei mentir, João. Você não me deixa mentir. Ele, não, deixa sim, amor. Como se ele estivesse dizendo justamente, mente, mesmo que seja mentira, fala que você me ama, fala que você me deseja, né? Fala que você sentiu minha falta. Né? Então ele quer a mentira. A gente muitas vezes quer a mentira, né? Quando a gente se relaciona, a verdade é insuportável. Então a gente às vezes quer a mentira. E aí aqui no texto é como se ele estivesse também nos chamando para olhar para nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente prefere, não quero a verdade, não. Mente para mim, eu estou num momento triste aqui, não dou conta de lidar com verdade, não. Eu só falo o que eu quero ouvir. Né? Então, ou seja, a literatura é um pouco disso também. É um espelho das nossas formas de se relacionar com o mundo. Né? E aí todo o exagero aqui, né? Do meu coração ela fez a almofada furadinha de alfinetes. Todo esse exagero que dialoga também com esse 49. Não fale, amor, cada palavra é um beijo a menos. Esses trechinhos divertidos aqui. Eu gosto do 11 também, que é muito triste, assim, né? Reinando como ventilador, a menina tem a ponta do mindinho amputada. Desde então, as 3 bonecas de castigo, o mesmo dedinho cortado à tesoura. Meu Deus! E aí, o que você achou disso, Ellen? Falando. Tadinha! Uhum. Mas é isso, né? A menina sofre algo, acontece algo terrível com ela tá lá brincando com o ventilador, sabe essa coisa que adulto fica falando, né? De não fica brincando com o ventilador, não põe o dedo na tomada. Aí a criança muitas vezes esquece, ou não presta atenção, ou não acha que é tão perigoso assim, tá lá brincando com o ventilador e pá! Perde a ponta do dedinho, a ponta do mindinho amputada no ventilador. E aí ela. Pode falar, pode falar. A senhora pode me explicar a questão das bonecas? Porque as bonecas ficaram de castigo? Então, aí ela tá triste e ela tá com raiva. E aí ela põe as 3 bonecas dela de castigo e corta o dedinho das bonecas no mesmo lugar como uma forma de... Ela tá com ódio, né? E aí ela é uma forma de alguma forma, repassar esse ódio, sei lá, de se tranquilizar, assim. Sabe quando a pessoa tá muito irritada, ela vai e desconta em outra pessoa? Aqui ela tá descontando na boneca, né? Ah, tá, caramba! É triste, não é? É muito terrível.
né? É terrível. Então ela faz as bonecas pagarem pelo que ela aconteceu. Só que as bonecas não sofrem nada, mas percebe o sofrimento dessa criança, né? Se ela está descontando a sua raiva nas bonecas, percebe o tanto de coisa que ela não deve estar sofrendo também, né? Então, é um trechinho super curto, mas percebe quanta história está sendo contada em pouquíssimas palavras? Sim, isso é incrível. Nossa, eu gostei muito. O Hilário falou aqui também. O que você achou, Hilário? Bom, se alguém mais quiser comentar também, é só abrir o microfone aí. Mas eu achei incrível, achei incrível. Eu acho legal quando a gente, porque assim depende muito também, às vezes a gente não sabe se ele está querendo ser provocativo com a gente, provocar uma ideia. Então eu gostei muito do primeiro ali, quando ele comenta da mulher gorda, porque a gente fica nessa dúvida da interpretação e a gente indo mais profundamente, a gente entende o que ele realmente quis falar, se ele só praticou realmente algum tipo de preconceito, foi provocativo, esse que da boneca. É muito legal porque alguma coisa aconteceu para ela compartilhar esse sentimento com as bonecas, sabe? Ela tem Uhum. esse gatilho muito bom. Nossa, eu amo. Esse é um autor que eu odeio e amo. Odeio porque às vezes ele é muito machista nas histórias que ele conta, mas mesmo quando é machista, eu acho legal, né? Porque eu sou escritora, e aí às vezes quando o cara é machista, eu pego o texto dele e reescrevo da forma como eu quero para me vingar, né? Então, às vezes o ódio pode ser um bom combustível para escrita. A gente escrever sobre algo que a gente odeia pode ser tão importante quanto escrever sobre algo que a gente ama. Você vai ter que escolher, descobrir o seu método de criação, né? E aí eu gosto aqui, então, dessa maneira de pensar, né, de retratar, porque é isso, ele escolhe pouquíssimas palavras e vai compondo sei lá, um mapa da sociedade a partir de cacos de histórias. Isso aqui são cacos de histórias, são pedacinhos de histórias que ele está transformando. E aí a soma dessas historinhas, né, ajuda a gente a fazer a ter uma nova compreensão da nossa própria cultura. Eu amo isso, né? E bom, aqui também, né, agora eu vou entrar num outro momento, né, que já pensando assim, no exercício que a gente vai fazer no finzinho aqui da oficina, que é discutir a relação, né, de como a gente pode partir de algo que já existe para criar uma nova história, né? Então, o Manuel Bandeira e o Drummond, esses dois textos aqui são do... acabou que opa! A parte do Drummond ficou de fora. Acho que eu cortou. Esse poema do Jornal de Baixo é do Carlos Drummond de Andrade, né? E o poema aqui de cima é do Manuel Bandeira, então dois poetas modernistas, o Drummond da segunda geração, o Bandeira da primeira. E aí o Bandeira ele propõe isso aqui, né? Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então... Nossa! Então, ele simplesmente joga a história, sabe? Ele não conta, não explica por quê. Ele pegou ali uma história e traz alguém que se sem uma carta explicando por que a pessoa morreu. É terrível, a gente não sabe lidar com isso, né? E aí, mas ele escolheu se divertir um pouco antes, né? Ele fez tudo que ele queria, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Nem dá para saber se foi um suicídio, só ele tava bêbado, pulou na lagoa porque coisa de bêbado faz, né? E aí morreu afogado por acaso, né? Não dá para saber, a gente não tem como saber, a gente só pode imaginar, né? Mas ele está construindo ali um poema, né, com base numa notícia de jornal, brincando de reescrever a notícia de jornal, né? E aí eu gosto desse poema do Drummond de baixo também, porque ele brinca com isso também. Ele brinca com essa noção da escrita do jornal, né? Então, o fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa do repórter o transforma em notícia. O marido está matando a mulher ensanguentada grita, ladrões arrombam o cofre, a pena escreve. Então, a pena do escritor, né? Vocês nem devem saber mais o que é uma pena, escrever com pena, né? Porque a gente não tem mais isso, agora é só caneta, é lápis, né? Mas antigamente não era assim, né?
Não tinha caneta Bic fácil como tem hoje. Então, a pena escreve, a polícia dissolve o meeting. Meeting é um encontro, uma reunião, né? Então, de pessoas suspeitas ali, a polícia dissolve o meeting. Vem da sala de linotipos a doce música mecânica. Linotipos é justamente os barulhos lá da sala de impressão do jornal, a doce música mecânica. Essa doce música da impressão do jornal. Tac, 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 né? Vai imprimindo ali. Então, olha o que ele está dizendo, né? Ele está falando sobre esse trabalho do jornalista, né? Então, o fato ainda não acabou de acontecer. Quando é que um fato acaba de acontecer? Quando é que a coisa já terminou e já posso dizer que não, aqui já tem uma história com começo, meio e fim? Às vezes a gente vai contar uma história, a gente não sabe onde que ela começou, a gente não sabe como é que ela termina, a gente está na metade do fato, né? Então, ou seja, a gente está contando pela metade, né? Então, ou seja, isso é disso que ele está brincando aqui, né? O fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa do repórter o transforma em notícia. O marido está matando a mulher ensanguentada grita, ladrões arrombam o cofre, a pena escreve, a polícia dissolve o meeting. Então, eu gosto dessa relação entre realidade e registro da realidade. Então, a gente está escrevendo sobre o que está acontecendo, né? Então, são duas provocações aqui para pensar essa relação entre escrita e jornal, né? Escrita e prática jornalística, né? E aí eu trouxe também um outro poeta que eu gosto muito, que é o Glauco Matoso, né? Ele é um poeta cego, né? Aqui nesse momento, aqui, ó, final dos anos 70, então durante a ditadura militar, ele fazia esse jornal do Brasil, né? Que é uma brincadeira com o Jornal do Brasil, né? Aí ele fez tudo isso em máquina de escrever, ele datilografava, ele desenhava a letra, cada uma delas, depois ele fazia o xerox, que era tipo, não era xerox na época, era mimeógrafo, então era a geração mimeógrafo, os poetas malditos ali, né, do final da ditadura, anos 70, anos 80, né? E ele fazia a versão dele, dos Poetas Malditos, é justamente uma versão muito pouco comportada, muito obscena, né? Que ele fala de termos de baixo calão, ele usa... e ele fica zoando, ele é o poeta da zoeira, assim, sabe? Eu gosto muito, então, tem algumas coisas que é muito engraçadas, né? Errata, né? Então, quando você vem num livro ou no jornal, quando teve na edição passada alguma coisa errada, né? E aí ele, então, errata. Onde se lê? Leia-se, onde se lê. Tipo assim, ele troca 6 por meia dúzia e ele zoa, então ele tá zoando com um absurdo. É um poeta do absurdo, ele tá falando sobre o absurdo. Não à toa, ele traz em uma das suas páginas a receita de poema do Tristan Tzara, né? Que é o poeta do dadaísmo. Vocês lembram do que é o dadaísmo? Né? Uma das vanguardas europeias do começo do século XX, em que eles propunham justamente uma arte que rompesse completamente com o sentido. Né? É o Marcel Duchamp com o urinol, que ele transforma numa fonte, a roda de bicicleta que eles põem numa exibição de arte, chama aquilo de arte, né? Ele coloca bigode da Mona Lisa e chama aquilo e trata aquela pintura como dele. Então, os poetas da zoeira, os poetas que criaram a noção de meme, inclusive, né? Então, esses artistas, os nossos memes de hoje, né, são muito derivados dessa lógica da zoeira, do nonsense, os figurinhas do WhatsApp, tudo isso tem a ver diretamente com essa estética zoeira, né? E aqui ele tem uma receita de poema. Eu vou ler com vocês. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no poema um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Então, o que ele está propondo? Que a gente pegue um artigo, uma notícia de jornal, recorte todas as palavras, jogue num saco, agite o saco e vai tirando as palavras e vai anotando elas na ordem que elas saírem. Vai sair um caos, vai sair assim, um texto completamente estapafúrdio, mas esse texto vai ser original, ninguém nunca vai ter escrito nada parecido. Né? Então, ou seja, e aí você vai ser um escritor genial que o público simplesmente não consegue compreender. Então, ou seja, ele está te dando uma receita de como ser um poeta genial que ninguém compreende. Escrever algo que ninguém conseguiria conceber jamais. Né? Eu vou testar isso aí. É maravilhoso, é muito divertido. Muito original, muito, muito incrível.
Né? Então, isso aqui é da poética dadaísta. Eles adoravam fazer isso, né? Porque é isso, quando você vai tirando as palavras ao acaso de dentro de um saco, vai sair associações completamente inesperadas, que a mente humana não conseguiria pensar, mas o aleatório vai conseguir pensar. E aí você parte disso para construir algo incrível em cima. Então pode ser muito útil, pode ser muito divertido, né? E aí, então, ele vai brincando com isso. Aí, olha só, essa frase aqui que eu acho maravilhosa também. Original é quem plagia primeiro. O que vocês acham dessa frase? Boa, boa, boa. Não é? Foi boa. Quem faz o primeiro plágio, esse é o original. O que ele está dizendo é que não existe original. Sempre a pessoa que acha que está fazendo a primeira vez, escrevendo ou dizendo algo pela primeira vez, na verdade, essa pessoa está plagiando alguém e não está dizendo de onde que ela está plagiando. Né? Então, ou seja, um monte de piadas e de provocações que esse poeta vai nos trazer. Assim. Eu amo o trabalho dele, né? Inclusive, tem um outro poema que eu não trouxe porque ele era meio baixo, não sabia exatamente quem que ia vir aqui no encontro, então eu preferi trazer só os poemas mais com palavras mais mais aceitáveis, né? Mas tem esse outro poema que eu acho muito divertido, né? Um soneto dele, né? Um soneto aqui, Speak, Sic, Tupinique. Né? Speak do inglês, ele vai brincar aqui com a palavra speak, falar, Tupinique, então ele vai inventar essa língua Tupinique, e Sic do latim, e que a gente usa muitas vezes em né, textos acadêmicos, né, em textos textos acadêmicos, sobretudo. Sic significa assim mesmo. Então, quando você cita alguém e aí tem algum erro ou alguma forma esquisita de dizer que está dentro dessas aspas, né? Você coloca entre parênteses, depois desse texto, sic, para dizer, foi exatamente assim que foi dito. Né? Estou copiando do jeito que está no texto. Então, não mudei nada. Se tá assim, porque está assim no original. Então, ele está brincando com isso. Speak, assim mesmo, tupinique. Né? Aí ele coloca, rebel without a cause, então, rebelde sem causa em inglês, vômito do mito, da nova geração. Cuspo no prato e janto junto com palmito, o baioque, o forroque, o roquiche, o rocão. Então, ele está fazendo uma mistureba alucinada de coisas da nossa cultura, né? Então, vômito do mito da nova geração. Então, ele está zoando com essa coisa de sempre o novo, está dizendo que ele é novo, e na verdade ele é uma reprodução de algo que já existia antes, mas né, todo mundo vem vendendo a noção de que é novo. Então sempre tem novo, nova geração. Cuspo no prato e janto junto com o palmito, o baioque, o rocoque, o forroque, o roquiche, o rocão. Receito aceita de quem samba e rock enrola. Babo, bob, pop, pipoca, cornflake. Take a coquetel de coco com Coca-Cola, de whisky, estricnina, make a milkshake. Então, faça um milkshake, make, né, de fazer, a milkshake, de whisky com estricnina, com veneno, sabe? Tem híbridos morfemas a língua que falo, meio nega bacana, tiquita maluca, no rolo embananado me embolo, me embalo, soluço, ric, desligo, clique, a cuca. Sou luxo, chulo e chique, caçula e cacique. Aiema tupinique, eu falo em tupinique, né? Então, percebam, né? Lembro que naquele começo da apresentação estava falando sobre o Oswald de Andrade, reivindicando que a gente usasse o português do jeito como a gente fala, que a gente experimentasse em cima disso, que o erro pode ser um caminho, um novo caminho, e aí a gente vai toda essa bagunça que o Glauco Matoso gosta de fazer aqui, né? E eu acho muito divertido a sonoridade do poema dele, assim, nem sempre dá para entender o que ele está querendo dizer, mas eu acho divertido mesmo quando a gente não entende, né? E bom, então, fiz aqui toda essa apresentação, né, de literatura, de provocações, né, de micro-histórias, e agora o que eu quero fazer com vocês, a gente vai ter aqui alguns minutinhos para... Tenho um jornal, eu sou de Campinas originalmente, eu moro em São Paulo atualmente, mas eu sou de Campinas, e Campinas eu vou defender e provar, eu posso provar que é a maior cidade pequena do mundo. Então é uma cidade nanica e ao mesmo tempo gigante, é uma cidade gigante com uma cabeça do tamanho de nada, né? Uma cabeça de avestruz ali,
E somente na minha cidade poderia ter surgido um jornal como o Notícia Já. E aí eu teve uma época que eu assinava só para poder pegar essas manchetes absurdas que eles faziam. Então, eles usavam uma linguagem completamente coloquial para as manchetes. Eles não conseguiam fazer isso no texto inteiro, mas a primeira página sempre ficava com aquela coisa sensacionalista, absurda, né, que mostra o quanto a realidade, o cotidiano pode ser completamente absurdo e surreal. Então, eu separei aqui algumas manchetes, alguns chamados, né? E aí o que eu quero propor que a gente faça é justamente que a gente pegue alguma dessas manchetes, então tem aqui várias páginas de manchetes, e que a gente se proponha a escrever a história por trás dessa manchete. Estão entendendo, então, a proposta? Sim, muito legal essa ideia. Boa. Não, porque é isso, eu gosto de pegar coisas que já existem e começar de algo, né? Porque às vezes é difícil dar as primeiras palavras. Então, o que eu quero que vocês façam é simplesmente escolher qual história que vocês mais acham divertida. Então, aqui, Casa da Moeda Picareta cuspia 5.000 por dia. Então, uns falsificadores de dinheiro, né? Então, máquinas que faziam 10.000 redondinhas de 50 centavos e funcionavam há 4 meses. Ui, 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 ladrão invade sex shop de Bacana e leva vibrador de ouro. Ai, 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 catador com 10.000 na pochete terá que prestar conta. Então, um catador de lixo estava com 10.000 reais na pochete e foi pego. E aí, como é que ele vai ter que explicar por que ele estava com tanto dinheiro na pochete, né? O que significa isso, né? De onde veio esse dinheiro, né? Mas aí tem outras histórias aqui absurdas, né? Calma aí. Então, Lalau topa com caixa vazio no busão e tasca chumbo no motorista. Cruel, né? Truque fiel. Padre cospe fogo para inglês ver na hora da missa. Sem alma. Mãe larga na rua bebezinho que havia acabado de nascer. Tem algumas histórias super tensas, assim, super delicadas. Lenda do bebê diabo revive em Indaiatuba, uma cidade do interior de São Paulo, e assusta a peãozada. Pura lorota. Eu gosto muito dessa expressão aqui, pura lorota. Cascateiro. Vocês conhecem essas palavras todas? Todo mundo. Vocês usam ou é tipo palavras só de Campinas ali de região? Nunca ouvi falar, acredita? Qual que você não conhece? Lorota, Você não cascateiro. conhece lorota? Lorota é mentira. Lorota, nossa, que lorota que você estava contando. Cascateira mentiroso também, né? Bruxa, tia enfia cara de criança bagunceira na privada da creche. Assou, policial finge ser cliente e compra pó em pastelaria de chinês, né? Aí vamos ver esse outro aqui, né? Motorista distraído por cheiro de coxinha enfia Kombi no muro. Do mal, polícia acha babá cruel escondida no litoral do Paraná. Mulherada banca cursinho para laçar príncipe encantado. Airbag. Vovó usa dica do falecido, turbina os seios e arruma garotão. Dançou. GPS dedura Mocó. Mocó é esconderijo. De quadrilha que rapelou loja em Barão. Barão Geraldo é um bairro de Campinas. E rapelou é roubou, né? Aí esses aqui embaixo, esses outros trechinhos aqui embaixo também que eu acho divertidos, né? Mulher dá luz no sofá de bar, concurso tem uma enxurrada de vagas, né? Eu gosto dessa expressão, né? Enxurrada, que é da chuva, né? Então, acho divertido usos inesperados, assim, né? Doentes encaram fila para entrar na faca, né? O hospital. Mário Gatti acelera cirurgias, preju da greve, né? E aqui, bando explode caixas e causa o maior rebu, né, a maior bagunça ali, né, em padoca de Bacana, padaria de Bacana, né, da elite ali. Azedou. Ousado, tarado, não liga para a plateia e ataca em parada de busão, né? Também falando sobre algo que tem bastante acontecido na mídia ultimamente, né, de gente sendo denunciada por assédio, por violência sexual em busão, em metrô, né? Soneca, rapaz sai de balada nervosa e puxa ronco em cruzamento, né? Vereador leva filhos para rapa em firma e entra pelo cano, sujou, né? Avestruz, essa é muito divertida. Mulher cai no banheiro, escova de dente e vai goela abaixo. É tudo terrível, é tudo absurdo, né? Vocês lembram que eu estava mostrando para vocês ali a receita de um poema absurdo, né, dos dadaístas? E aí, de repente, é como se esse jornal estivesse nos mostrando que a realidade é um absurdo, a realidade não faz nenhum sentido, né? É fogo. Romeu doidão vai torrar o cafofo da Julieta e sai queimado. Então, o Romeu foi botar fogo na casa da Julieta, né, da sua namorada ou ex-namorada, e ele acaba se lascando, né?
Relaxo na rodoca, na rodoviária, motivo de chiadeira, né, de reclamações. Problemas vão do breu ao telhado, da escuridão até o telhado vazando, assim, né? Então, goteira. Fiéis montam tapete longe da chuvarada, em Sousas, aí blá blá, esse não é tão legal. Falsos caçadores de cupim roem a grana de mulher no banco. Motorista bate caranga, desce na pista, é atropelado e morre. Fatal. Cruel, vigia, corre atrás de ladrões na padaria e leva um tiro na testa. Bando prega fogo em vigilantes e faz rapa no carro forte. Aí, sem noção, briga em esquenta da festa de peão termina em morte. Sem perdão, rapaz perseguido vai à igreja e culto vira pancadaria. Pastor indignado picha recado a endiabrados. Estou tentando encontrar quais são os melhores aqui, que eu não, nem todos são tão divertidos assim, mas quero mostrar todos para vocês poderem decidir também qual que vocês acham melhor. Gangue da Pedrada ataca na pista e faz rapa em motoristas. Rapaz leva 5 tiros em treta no baile funk, mas escapa do beleléu. Bode mira. Kid vovó não se intimida, manda bala e mata assaltante. Casal se esquenta com churrasqueira e morre no quarto. Puxou o fio, panela quente vira em cima do bebezinho sapeca. Garfado, dono de bar amarra ladrão mané na carroça e chama a PM. Cafofo para gataiada na Lagoa do Taquaral, que é uma lagoa famosa lá em Campinas, causa chiadeira. Blá, blá. E INSS dá facada no bolso de marmanjo que agride mulher. Amigas matam garoto e ainda arrancam o coração. Eita. Surtou, nervosinho, joga caranga na porta de pronto-socorro para se vingar. Né? Bandido ataca em prédio, sequestra mulher com bebê. Marmanjão viciado afana o totó da mãe e troca por crack. Né? Vocês entenderam isso aqui? Não, explica pra gente. Marmanjo, né, um homem mais velho, né, um adulto, né, viciado, então, dependente químico, afana, rouba o totó, o cachorro da mãe e troca por crack. Meu Deus! A história é terrível. É tudo terrível. No escuro, ladrões cortam energia de loja para silenciar o alarme. Bueiro detonado embaça trânsito. Aqui, pomba morta zoa água e faz aluno passar mal. Criançada sentiu gostinho esquisito. Terrível. O mundo é uma bosta. É muito podre. E a americana vai brecar a sonzeira em possantes, né? Possantes são os carros. Né? Então, vai multar, né, quem liga som alto em carro no meio da rua. E aí esse aqui é o último. Faxineiro topa com aquilo cortado na lixeira do banheiro. Que dor. Funcionário do Terminal Central de Campinas jura que rapaz teve o pênis decepado ao ser pego no flagra se masturbando. Os envolvidos não foram achados e o caso foi assunto do dia. Essa aqui é a história mais absurda que eu encontrei. E aí, bruxa solta. 5 acidentes em menos de 24 horas deixam um morto e no facão, enciumada, mata o marido e larga a foto da outra no corpo. E aí, o que vocês acham desses textos? Surreal, de outro mundo isso aí. Tem isso na cidade de vocês? Não, infelizmente. Não, e era vendido por 75 centavos, e aí eu sempre comprava quando eu estava no ônibus, e eu ficava guardando, porque são muito inacreditáveis. Eu gostei, viu, de conhecer isso aí. Eu não tinha ouvido falar. Eu acho muito divertido e acho que é muito útil para construir histórias, assim, né? Então, o que eu mostrei já todas mais ou menos para vocês aqui, agora é 5h35, eu vou passar agora uma por uma, de novo, e aí a que vocês mais gostarem, dá o print na tela para vocês pegarem, né, o título aí, poderem usar, né, e aí a gente vai ter uns 15 minutos para a gente escrever essa história, combinado? Sim, com licença, a gente vai pegar a manchete, escrever tipo a matéria, inventar, tipo isso? Não, aí nos últimos minutinhos do encontro, aí a gente vai ler e vai falar um pouco sobre como é que a gente escreveu. Pode ser? Sim. Então, beleza. Então, vou passando aqui. A que vocês gostaram, dá um print, né? Se passou mais rápido e vocês quiserem voltar depois, aí vocês só me falar que eu vou lá e aí vocês me dizem com qual vocês querem escrever. Então, tem essa daqui. Vamos para a próxima. Aí tem aqui também. Vamos para a próxima. E, no caso, pode repetir o tema?
Pode, não, Porque cada cada pessoa um vai pode fazer diferente, né? não, mesmo que vocês peguem a mesma história, vai ser diferente no fim das contas, né? E a gente vai poder ver essas diferenças e achar e ver os caminhos diferentes que cada pessoa vai traçando, né? Aí tem esse aqui também. Essa aqui. A gente vai escrever durante o encontro aqui, é? Eu vou dar 15 minutinhos para a gente escrever, e aí os 15 minutos finais ali, os 10 minutos finais a gente tira para a gente conversar sobre o texto que a gente produziu. Mas nada impede também que depois vocês continuem escrevendo, escrevam sobre outro fragmento também. Aí tem esse daqui. Tem esse daqui, e acho que aí só tem mais um depois desse. E esse é o último. Pronto. E aí? Já selecionaram o tema de vocês, hein? Já selecionaram a historinha de vocês? Sim, sim. Então, perfeito. Ó, agora é 5h37, né? Eu vou também estar escrevendo aqui, vou pegar aqui meu caderninho, eu vou também escrever a história, né? A minha história. E 5h50 a gente volta e aí a gente fala sobre o que a gente conseguiu escrever. Né? Não se preocupem em escrever a história genial da vida de vocês. A ideia é justamente que a gente escreva algo, que a gente se permita, né, brincar, né, de continuar histórias que foram iniciadas, né, e causar, né, e aí a gente vai fazer o que for possível, né? A ideia é, não existe texto ruim, existe texto no qual a gente não trabalhou ainda o suficiente, né? Então a gente vai reescrevendo e reinventando e aumentando o texto, né? Então, ou seja, nunca se preocupem em já de cara escrever uma história genial, né? Justamente, vai escrevendo, se permite escrever, se permita ter um acervo, um arquivo cheio de textos que você foi escrevendo em vários momentos da vida de vocês, porque pode ser que quando vocês tenham 30, 40 anos, vocês queiram escrever, né? Por exemplo, um texto, um diário de um adolescente. E aí vocês não são mais adolescentes, mas às vezes vocês têm lá os diários de adolescente que vocês tinham, ou os textos que vocês escreveram nessa época, e vocês conseguem usar isso como um elemento desse texto, né, que vocês vão escrever mais para frente. Então é sempre importante que vocês vão fazendo um registro, né, de coisas que vocês foram escrevendo ao longo da vida, né, e que aí vocês se permitam ir trabalhando, expandindo, melhorando isso ao longo do tempo. Não existe texto ruim, existe apenas texto que a gente não trabalhou ainda o suficiente, né? Tem um poeta que eu amo de paixão, um poeta e um escritor, né, argentino chamado Jorge Luis Borges, e ele fala que a noção de texto definitivo remete a Deus ou ao cansaço, né? Ou seja, né, ou Deus disse é assim, e aí aquelas palavras são assim, e se você não está entendendo é porque você não está entendendo, é porque você é limitado, né? Deus entende as coisas, né? Então, ou seja, ou o texto é divino, o texto é de inspiração divina e, por isso, aquilo é da forma como tem que ser, mesmo que você não consiga entender, ou o texto foi definido pelo cansaço. Você não aguenta mais olhar para aquele texto, está de saco cheio dele, e aí você fala, é isso aqui, pronto, não aguento mais. Não, então, ou seja, ou é Deus falando, ou é você não aguentou mais. Então, enquanto vocês conseguirem aguentar e reescrever, e mexer nele, expandir, né, aí tá valendo vocês irem trabalhando. E quando vocês não aguentarem mais, aí pronto, engaveta ou publica. e isso que eu quero que vocês levem daqui, certo? Então, vou pegar aqui também, vou escolher agora o meu, não escolhi ainda, e a gente tem 10 minutinhos para escrever, e depois 10 minutinhos para conversar sobre. Alô, 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 e aí, minha gente? Terminei minha historinha aqui. Eu também terminei a minha. E aí, o que vocês escolheram para contar? Eu escolhi o da mulher que matou o marido e depois colocou a foto. Né? Eu escolhi do catador. O catador com a pochete? É. Também peguei do catador aqui. Oh, como assim? Olha, um repeteco aqui. Aquilo aqui inesperado. Porque é tanta história que eu achava que não ia ter repeteco, não.
Eu peguei a manchete da vovó usa dica do falecido, turbina os seios e arruma garotão. Genial isso aí. Doida pra ver como é que ficou. Hã? Quero muito ver como é que ficou. Lê vocês primeiro e depois eu leio o que eu escrevi aqui. Quem quer começar? Eu vou começar, tá bom? Tá bom, depois vou eu. Espero que esteja bom, né? Vou começar. Mulher pegou o marido conversando com frequência com uma vizinha desconhecida, à tarde das noites. A moça chamou o marido para discutir sobre. O homem admite sim que estava encantado pela desconhecida. Com um ataque de ciúmes, a esposa mata o cidadão com a faca de cortar pão e larga uma foto. Ai, desculpa, tô nervosa. E larga uma foto antiga da desconhecida em cima do marido. As investigações começaram no dia seguinte. Resultado: a mulher não era desconhecida, e sim uma prima de segundo grau da vítima e a antiga amiga da suspeita, que no caso era a esposa que matou o marido. Isso responde ao fato da mulher ter uma foto da tal desconhecida. Rumores que a vítima e a prima distante já namoraram no passado. Ou seja, eles se encontraram, a vizinha desconhecida e o marido. Então, como eles já tinham namorado, eles tiveram uma atração. Aí a esposa percebeu e matou ele com uma faca de pão. Entenderam? Não, calma. Não, essas partes todas que você estava lendo ou estava contando pra gente? Eu escrevi aqui. Tudo isso está escrito. Você estava lendo agora, né? Sim, Essa parte do entenderam, isso tudo tá no texto? Sim, tá tudo nos textos, eu escrevi. Não, ficou maravilhoso esse jogo, assim, essa coisa essa conversa com o leitor também, não, tudo isso incrível, também. Muito obrigada, professora. Não, muito boa a história, não? Incrível. Sua vez, Júlia. Tá bom. Nas ruas de São Paulo mora um catador, pobre do catador, sai toda matina em busca de uma graninha. O catador tem 2 filhos, que o esperam, Pedro e João, com fome, muita fome. Eram 18 horas, o catador já havia desistido, triste e infeliz. Iria voltar para casa com pouco dinheiro. Pensou, perturbava-se, o que faria com a fome dos filhos? Como Deus é bom, o acaso supera a realidade. O catador encontra 10.000 em uma pochete. Primeiro pensou em procurar o dono, mas não havia possibilidades. Eufórico, fazia tempo, ou melhor, nunca havia visto tanto dinheiro, tanto real brasileiro. Última vez que viu era quando a inflação estava alta, quando o cruzeiro pouco dava muito dinheiro. Na verdade, a sociedade é real, não sobra espaço para a espiritualidade. Policiais estavam o vigiando. O catador já havia gastado todo o dinheiro. Tentou por um tempo ter fartura de vida, mas acabou preso. Na materialidade não houve dó. O sustento dos filhos o levou para a prisão. João e Pedro aprenderam a viver sozinhos. Nas ruas de São Paulo, viraram catador. Nossa, meu Deus. Pesado. Né? Eu Achado adorei. não é roubado se você não é pobre, né? Se você é rico, não é roubado, mas se você é pobre, é roubado, né? Exatamente. Essa lógica aí que eu usei. Né? Que a polícia estava vigiando, então era um pobre. Foi logo 10.000, fez toda a diferença. Né? Uhum. Nossa, terrível. Não, incrível, gostei muito. Eu também gostei demais, muito profundo. Tipo, eu adorei, ficou incrível. Eu gostei. Muito obrigada. Hilário, sua vez agora. Vou ler, só um minuto aqui. O meu ficou bem pequenininho, mas eu tentei dar um tom um pouco diferente. Uhum. Catador com 10.000 reais na pochete terá que prestar conta. Rogério é catador há mais de 30 anos nas ruas de São Paulo. Sempre viveu no verdadeiro Brasil, a rua. Na noite de 25 de dezembro foi abordado por um policial e, para a surpresa do velho catador, foi encontrado cerca de 10.000 reais em sua pochete. Em resposta para o jornal, Rogério disse não saber de onde veio tanto dinheiro. Nem eu sabia que cabia tanta tralha em uma pochete.
disse o catador. Por ser catador há muito tempo, Rogério tem o costume de catar de tudo, inclusive moedas. Ao ser indagado o motivo de não ter gastado todo esse dinheiro antes, ele respondeu, só acostumado a passar fome. Completou ainda que depois de prestar conta, vai presentear todos os seus camaradas de rua com uma boa e velha cachaça. Que lindo! Ah, maravilha. Não, incrível mesmo. Não. E aí, vocês se propuseram a contar a história do jeito que ela estaria no jornal ali, né? Então, com todo o tom jornalístico, né? Bem, bem maravilhoso. Eu fugi um pouco dessa proposta, inclusive. Eu dei uma. Eu, eu peguei a manchete e inventei uma história meio louca da minha cabeça. Então, não é uma história jornalística, mas é possível escrever também das duas formas, né? Acabei não deixando muito aberto para cada pessoa escolher como que ela ia fazer, né? Olha só como é que ficou o meu. Então, a gente tem uns minutinhos aqui, vou tentar ler o meu aqui. Então, vovó usa a dica do falecido, turbina os seios e arruma garotão. E aí foi todo um monólogo, eu gosto de escrever monólogo, eu gosto de escrever a pessoa falando da própria história, né? Aí ela assim, como se ela estivesse dando uma declaração para um jornal, né? Tem idade para colocar peito agora? Por acaso tem? O médico não me falou nada a respeito. Olhou para o meu dinheiro e foi só isso que viu. Aí eu realizei um sonho antigo, turbinar bem turbinadinho os meus peitos. Sonho do meu falecido, aliás. Ele que me botou na cabeça. Aparecida, você não tem vontade? Imagina você com 2 airbags, todo mundo olhando, babando, pensando. Não é possível. De tanto que ele falou, aquilo entrou na minha cabeça. E aí a primeira coisa que eu fiz quando surgiu a bufunfa foi entrar na faca. Meu marido tinha acabado de morrer, eu depressiva demais, isso é que me deu um up. O que eu não esperava era que depois disso os homens não me deixassem mais em paz. Era eu aparecer na rua e eles não se aguentavam. O Marcelo aqui foi o mais insistente, eu achava que ele estava brincando, me paquerando, mas hoje, hoje sei que a véia aqui não é de se jogar fora não, ou se não. Nossa, ficou bom porque ela tinha um linguajar, como é que chama? Moderno, né? Ela falando do up. Eu pensei a Dercy Gonçalves falando. Vocês lembram da Dercy Gonçalves? E ficou muito bom, ficou gostoso de ouvir. Né? Então é isso, é uma velha. Se eu tiver mais tempo, eu vou tentar colocar isso numa linguagem mais sei lá, conservadora, assim, mais antiga, né? Colocar umas palavras mais velhas. Mas como tinha que fazer muito rápido, então foram as palavras que foram surgindo, aí ficou uma velha com a minha cara. Uma velha com a minha idade, né? Não, mas ficou muito massa, professora, eu gostei. É justamente por isso, por trazer, tipo, a visão jovem para uma idosa, né? Esse é o diferencial, é o melhor. Sim. Essa brincadeira, tudo. É isso que é a coisa da literatura, né? A gente vai criando umas misturas estapafúrdias, meio estranhas, inesperadas, e aí quando a gente vê, a gente criou um texto super poético. É, exatamente, a gente pode criar o que a gente quiser, a gente pode transformar, né, tirar os padrões da sociedade, colocar o que a gente imagina. Maravilha, nossa, muito, muito feliz aqui que a gente conseguiu fazer a nossa oficina, que vocês gostaram, entraram na provocação e escreveram também. Espero que vocês continuem escrevendo, se quiserem. Eu vou passar depois para a Larissa, né, o meu PowerPoint, e aí ela pode passar para você, para quem não veio hoje, ou para vocês mesmos, se quiserem, para depois ter lá todas as imagens que eu utilizei, com mais detalhe, né, e aí se quiserem depois escrever outros textos, né, vão escrevendo. Se quiserem me escrever, me contactar nas redes sociais, estamos aí, e a gente vai conversando, continuando. Obrigada, professora. Essa aula foi maravilhosa. Vai ter mais? Não, talvez mais para frente, né? Sim. Espero que sim. Foi muito bom, Eu aprendi muito hoje. Os escritores novos que eu não tinha ouvido falar. Foi ótimo. Foi muito bom. E, nossa, para mim foi um desafio, assim, escrever em pouco tempo e veio ideias e eu gostei muito do meu texto. Até vou salvar ele, vou deixar guardadinho e melhorar ainda mais. Não, arrebentem, arrasem. Foi muito legal, muito obrigado, professora, de verdade. Gratidão. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Bom, então é isso. Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de estar tocando esse encontro aqui, né? Eu sei que mais pessoas vão assistir depois, que não entraram hoje porque estão em férias, estão curtindo a vida, mas eu sei que mais pessoas vão ver depois. Espero que as pessoas também gostem da ideia, gostem da provocação e se permitam aí escrever, começar a escrever e não parar mais de escrever. Então, agradeço muitíssimo. Larissa, o que você achou?
Gente, eu achei maravilhosa a oficina. Eu fiz linguística na faculdade, um dos primeiros cursos que eu entrei. Então, eu lembrei muito do meu tempo de faculdade, falando de linguística, do jeito que a gente fala e tudo mais. Adorei, você é maravilhosa. Meninos, gostei muito da participação de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, esse material também que a Mara vai disponibilizar, a gente vai postar no Canvas, para que vocês peguem o certificado de vocês lá. E fiquem sempre acompanhando, que a gente sempre vai ter oficinas diferentes aqui também, tá? Eu desejo um bom final de semana a todos. Então, tchau, tchau, minha Igualmente. gente. Um beijo. Obrigado. Até.